fracassei. E essa foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E eu vou te contar por quê aqui ao longo desse vídeo. Mas antes eu quero que você pense numa situação aí que aconteceu contigo que parecia simplesmente que tudo estava desmoronando sobre você. Talvez foi um negócio que não deu certo, uma carreira que não deslanchou, um relacionamento que não deu certo, ou então aquele projeto que você colocou muita energia, mas ele não foi para frente. Eu quero te mostrar aqui ao longo desse vídeo que esses fracassos, eles podem se tornar o melhor presente da sua vida. Mas antes de seguir, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Prazer, eu me chamo Cristiane e eu sou criadora do Guia Prático Saia do Papel, um guia que vai te ajudar a destravar a sua vida, a você sair da estagnação e começar a avançar na direção dos seus sonhos. E se você quer saber mais informações sobre esse guia, o link dele eu vou deixar aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. E o que eu quero te mostrar aqui ao longo desse vídeo é que o fracasso, ele não precisa ser o fim. Ele pode se transformar num poder que vai alavancar ainda mais a sua vida. E um dos objetivos que eu tenho aqui com os meus vídeos é realmente te trazer conteúdo de valor, que vai te ajudar, que vai trazer transformação para a sua vida. Só que para isso, eu gostaria de saber qual é o maior desafio que você tem na hora de alcançar os teus objetivos. Comenta aqui embaixo para mim saber, porque isso vai me ajudar a realmente trazer conteúdos que estejam alinhados com os desafios que você enfrenta no seu dia a dia. Porque não adianta nada eu trazer um conteúdo aqui que não vai agregar na sua vida, não vai fazer sentido para a minha missão. Então comenta aí embaixo qual é o seu maior desafio na hora de alcançar os seus objetivos. E eu resolvi fazer algo mais especial ainda, algo que eu nunca fiz aqui. Eu vou estar te dando de presente para os 10 melhores comentários, uma sessão de direcionamento individual online, onde eu vou te ajudar a identificar melhor o seu objetivo com profundidade, identificar também o que te move e qual é o primeiro passo que você precisa dar nessa direção para conseguir alcançar o seu objetivo. E todo mundo que fez essa sessão de direcionamento falou que ela foi algo realmente transformador, que trouxe muita clareza, muita ação. Então capricha aí no comentário, porque você pode estar ganhando essa sessão de direcionamento. Mas agora, seguindo aqui o nosso vídeo, vamos sim falar, se aprofundar nesse tema sobre o fracasso. Eu sei o quanto que é difícil encarar essas situações. Eu sei que lidar com o fracasso não é algo fácil. Eu já passei por isso e é justamente por isso que eu quero trazer esse vídeo aqui, para te ajudar. Eu relutei muito para dizer eu fracassei, é difícil falar, é doloroso. Só que com o passar do tempo eu percebi que o fracasso, ele não é o fim. Que a gente pode sim trazer um significado, na verdade encontrar um significado no fracasso. Porque aí fica muito mais fácil de encarar essa situação. Por muitos anos eu trabalhei na fotografia e chegou um momento que as coisas não estavam mais dando certo. E eu continuei ali, relutando, porque eu não quis aceitar o fracasso. Só que quanto mais eu relutava, mais eu percebia que aquilo não fazia mais sentido para mim. Trabalhar com essa área não me trazia mais aquela paixão que eu tinha lá no início quando eu comecei. E muitas vezes o fracasso, ele vem justamente para mostrar que nós não estamos mais satisfeitos com aquela situação. Eu não me sentia mais realizada fazendo essa atividade. E isso acabou com o tempo, sim, me levando para outras áreas, para outros desafios. Mas, no início, eu sei o quanto que é difícil aceitar esse fracasso. E eu comecei a enxergar o fracasso de uma maneira diferente a partir do momento que eu comecei a mudar a minha perspectiva em relação a ele. A partir do momento que eu não olhei para ele mais como um problema, como algo terrivelmente trágico, um caos, é o fim. Mas a partir do momento que eu passei a olhar para ele como uma oportunidade, eu comecei a entender que tudo que eu vivia ali, que as coisas não estavam dando certo, que aquilo me trouxe oportunidades incríveis na minha vida. E eu vou falando aqui ao longo do vídeo, só que
Nós temos uma tendência muito grande a olhar para as situações que ocorrem na nossa vida e classificá-las elas simplesmente em boas ou ruins. E tudo aquilo que a gente não considerar como bom num primeiro momento, a gente coloca nessa categoria de ruim, de péssimo. Só que, na verdade, no fundo, são só situações, fatos, resultados, circunstâncias, eventos, como diz nesse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, Poder e Manipulação. Até vou ler um trecho para vocês. Em vez de olhar para as coisas à sua volta como boas ou ruins, desenvolva o hábito de olhá-las como eventos, circunstâncias, causas e consequências. Só que nós temos essas tendências simplesmente de classificar no 8 ou 80, é preto ou é branco. Só porque o resultado não foi aquele que nós desejamos, nós consideramos como um péssimo resultado, como um fracasso, e assim por diante. E aí fica muito difícil da gente lidar com as situações. A gente olha aquilo de uma forma tão negativa que isso acaba nos consumindo e levando a tomar decisões precipitadas, a colocar ali os pés pelas mãos. Nesse outro livro aqui, eu vou trazer várias referências hoje aqui para vocês, que eu separei. Inclusive, eu vou deixar o link dos livros que eu utilizei aqui ao longo desse vídeo na descrição, caso você queira ler mais, se aprofundar nesses assuntos. Alguns livros, eles são bem aprofundados em relação ao fracasso, outros, eles trazem alguns capítulos em relação a isso. E eu fui juntando informações de várias aqui para trazer esse conteúdo aqui para vocês. E algo que esse livro aqui, ó, Inteligência Positiva, traz é que nós não precisamos simplesmente olhar para as situações como péssimas. Nós podemos olhar para elas como uma oportunidade. Buscar encontrar ali, mesmo naquela situação que a gente considera um fracasso, uma tragédia, um caos, alguma oportunidade. E foi justamente isso que fez diferença na minha vida, para mim encontrar um significado nas situações complicadas da vida, nas situações que são dolorosas. Porque a partir do momento que você busca olhar como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento às situações, você começa a mudar a sua forma de pensar e de enxergar o mundo. Isso vai começar a criar novos caminhos neurais, nova sinapse. E aí, ao invés de você se concentrar no lado péssimo, horrível das coisas, que vai te levar a pensamentos onde você vai desistir, onde você vai paralisar. Na verdade, esse livro aqui, ele traz como sabotadores, que você começa a pensar de uma forma tão negativa em relação às coisas, que você simplesmente paralisa, desiste daquilo que é importante para você, porque você passa a acreditar que não é mais possível. Agora, quando você se concentra em enxergar essas oportunidades, você foca mais no lado positivo das coisas. E isso faz toda a diferença para você avançar, para você encontrar soluções, para você ter criatividade para resolver a situação. No meu caso, quando eu olhei para a fotografia, eu percebi que as coisas começaram a dar errada e isso acabou me direcionando para um outro caminho, para outras oportunidades. Eu entendi que aquele meu período ali foi um ciclo. E ao longo desse ciclo, eu tive muitos aprendizados, aperfeiçoei diversas habilidades que hoje sim, eu utilizo elas, muitas delas. Na verdade, se tu começar a pensar, você vai perceber que coisas que você aprendeu lá na sua adolescência, no seu primeiro emprego, elas são úteis para você. Mesmo hoje, algumas são diariamente, outras são de vez em quando. Tudo que a gente aprende, em algum momento, a gente acaba utilizando na nossa vida. E é justamente olhar para isso como uma forma de estar aprendendo e buscando outras possibilidades. Porque é justamente quando as coisas não estão dando certo que nós vamos buscar essas alternativas, nós vamos encarar novos desafios e isso vai nos levar a crescer. Na verdade, o fracasso, ele nos impulsiona a sair da zona de conforto. Se eu ficasse lá atrás só fazendo aquilo que eu já sabia fazer muito bem feito, aquilo que eu tinha muita experiência, eu continuaria ali sempre no mesmo ponto e isso não me levaria a ir além, a desenvolver novos talentos, a descobrir potenciais que nem eu mesma sabia que eu tinha. Porque justamente porque as coisas não estavam indo bem, que eu comecei a gravar vídeos lá atrás. Que eu fui testar como é que era esse negócio de gravar vídeos, criar conteúdos. E aí eu percebi o quanto que eu gosto disso. E aí eu comecei a ler cada vez mais, a buscar o desenvolvimento, a buscar assuntos que me interessavam e compartilhar com as pessoas. Ajudar de alguma forma.
E eu fui me encontrando e me sentindo realizada nisso. E aí foi indo. Eu acabei fazendo uma formação em coaching que me ajuda hoje a transformar a vida de outras pessoas. Assim como a minha vida foi sendo transformada, eu também posso ajudar outras pessoas a passarem por esse processo. E isso fez toda a diferença para mim. Só que se eu ficasse lá atrás, na minha zona de conforto, fazendo o que eu sabia muito bem, eu não estaria hoje aqui gravando esse vídeo para vocês. Percebe que como uma situação que a gente considera péssima, ela pode se transformar numa oportunidade e talvez algo muito melhor do que você já tinha. Pare e pensa naquela situação que você imaginou lá no início do vídeo. Qual é a oportunidade que está escondida nessa dificuldade, nesse fracasso? Pensa aí, é de aprendizado, é de novos rumos, novas coisas que possam acontecer na sua vida. Pare e pensa por um instante. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para você? Se faz sentido, já aproveita, deixa um like aí no vídeo, porque assim você ajuda ele a chegar a mais pessoas que também estão enfrentando nesse momento situações complicadas, fracassos, que estão talvez pensando em desistir simplesmente de tudo. E às vezes não é uma questão de desistir, é de encontrar alternativas para você seguir na direção do seu objetivo ou você ajustar aí para um outro objetivo. Nem sempre é uma questão de mudar radicalmente. Algumas situações sim vão nos levar a mudanças radicais, outras vão nos levar a pequenos ajustes. Isso é você que vai definir, é você que vai parar, avaliar e ver o que faz sentido para você. E quando a gente começa a adotar essa mentalidade de encarar as situações como uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de aperfeiçoamento, a gente acaba atingindo a mentalidade de crescimento, que a autora desse livro aqui, Mint 7, fala muito. Quando você encara as situações como oportunidades de estar crescendo, desenvolvendo suas habilidades, seus talentos, você está ativando a mentalidade de crescimento, que é o contrário daquela mentalidade fixa que você só foca nos problemas, que te faz muitas vezes desistir, que você fica ali na sua zona de conforto, você acaba tendo medo de arriscar quando você acaba ficando nessa mentalidade fixa. Então é muito importante a gente sempre buscar olhar para as situações como forma de aprendizado. Até mesmo na Bíblia a gente encontra aí que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só as situações boas, são todas as situações. E se a gente for pensar, mesmo aquelas situações mais complicadas, mais dolorosas, elas estão nos trazendo lições, estão nos aperfeiçoando, assim como o diamante ele precisa ser lapidado para revelar todo o seu brilho, nós também muitas vezes precisamos ser lapidados para revelarmos todo o nosso potencial. E como que ocorre essa lapidação? É através dos desafios, é através das dificuldades que nós chamamos muitas vezes de fracasso. Outro livro aí que traz uma referência muito interessante é esse aqui, ó, Coragem de Ser Imperfeito. Ele fala tanto que as derrotas como as vitórias, elas são necessárias na nossa vida. E eu pensei muito, como assim derrotas? Por que nós temos que passar pelos fracassos, pelas dificuldades? Só que aí quando eu comecei a pensar mais a fundo, a primeira vez que eu li ele, eu entendi que era isso que nos levava a crescer, a se desenvolver. Então faz todo sentido, porque é justamente o fracasso que nos impulsiona a desenvolver a nossa confiança. Porque quando nós estamos numa situação onde tudo está dando errado, nós precisamos ter muita confiança para seguir adiante, para buscar alternativas, para ter a criatividade e aprender com aquela situação, para buscar enfrentar tudo aquilo. E algo que eu precisei fazer muito ao longo da minha jornada foi sentar com papel, caneta na mão e começar a colocar todas as alternativas ali, listar, fazer um planejamento, ver qual que fazia mais sentido para mim naquele momento e quais eram as ações necessárias para conseguir avançar, para conseguir ir em frente e vencer aquela situação complicada. E foi justamente essa situação que me levou a criar o guia prático Saia do Papel, onde eu juntei todas as minhas experiências, todos os meus estudos dos últimos anos ali, para estar te ajudando a ter muito mais clareza em relação ao objetivo que você vai perseguir nesse momento da sua vida, para você saber qual é a direção que você precisa seguir, para você conseguir criar constância, disciplina, que são extremamente necessárias nesse processo, para você não ficar desistindo, não ficar procrastinando as tarefas do seu dia a dia. Então eu juntei ali tudo que eu
fui aprendendo ao longo do tempo e transformei nesse guia prático. Inclusive, ele está com valor promocional e o link dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E eu sei que é muito difícil quando você está no meio dessa tempestade, desse caos, onde as coisas não dão certo, que você se esforça uma vez, duas vezes, três vezes. Eu passei por um desafio muito grande nas últimas semanas e eu percebi o quanto que mudar essa nossa perspectiva e encarar o fracasso como uma oportunidade faz toda a diferença. Eu sei que é muito difícil, às vezes, quando a gente está nessa situação, conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. Mas eu quero te dizer que sim, é possível. Eu já passei por isso. Só que nós precisamos fazer o quê? Treinar a nossa mente para olhar mais para as oportunidades e menos para os problemas. E algo que me ajudou muito nesse processo ao longo dos anos foi parar de ficar buscando a perfeição em tudo que eu fazia. Porque isso acabava me atrasando muito, fazendo eu procrastinar, eu desistir no meio do processo, eu ter medo de tentar algo e falhar. E tem um vídeo que eu já gravei onde eu falei como eu dei um basta nesse perfeccionismo que estava me atrapalhando. E eu vou deixar ele aqui do ladinho para você continuar assistindo, porque nesse vídeo aqui eu já falei bastante, então clica aí, segue. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, já aproveita, deixa um like aqui para que ele alcance e ajude também mais pessoas. E se inscreva aqui no canal para receber os próximos conteúdos. Um abraço e até mais!